Existe na, na terapia cognitivo-comportamental um padrão bem interessante que, inclusive, você pode utilizar muito ele para que você possa desfazer certos pensamentos que alteram as tuas emoções, mas que você ainda não está consciente muito bem deles. Você não tem clareza sobre acerca desses pensamentos. Um dos grandes problemas, cara, que realmente é fato na forma como as pessoas lidam com a sua própria mente é que elas não têm clareza do que pensam. Quando basicamente você não tem clareza do que pensa, você não pode confrontar o pensamento, porque inimigo que não é percebido não pode ser atingido, não é verdade? Então, o que acontece? Acontece que quando você tem consciência dos pensamentos telegráficos, né, essa noção de pensamentos telegráficos é da teoria cognitivo-comportamental, que basicamente foi criada por Aaron Beck. E ele define que nós temos pensamentos telegráficos, ou seja, esses pensamentos eles querem dizer algo, mas você não sabe explicar o que na verdade eles querem dizer. Eles estão dizendo, eles têm um sentido raiz, mas que você não consegue identificar. Entende? É, como num determinado momento você pensa, peraí, deixa eu ver um exemplo aqui para te dar. Vamos supor que você esteja na escola. Tá? Você esteja na escola. Aí a professora anuncia, vai ter uma prova. Então sua ansiedade se eleva. E você, putz, uma prova. Mas, o que quer dizer putz? Você pensou, putz, prova. Merda. O que quer dizer putz? Putz quer dizer, porra, essa prova, eu não sei como é que eu vou lidar com ela. Ela pode ser difícil. Não sei se eu vou passar. Será que eu tenho capacidade para passar nessa prova? Então, você vê que tem uma série de questionamentos aqui, que basicamente eles estão implícitos e que você não tomou consciência deles. Todo esse conteúdo, ele está influenciando o estado emocional de ansiedade, elevando a ansiedade, produzindo medo. Então, a partir do momento que eu começo a intervir no significado raiz, qual é o significado raiz? Será que eu sou capaz? Esse é o significado raiz. Será que eu sou capaz de lidar com essa prova? Será que essa prova vai ser tão difícil a ponto de meu nível não conseguir lidar com ela? Entende? Então, quando eu lido com a raiz desse pensamento, quando eu lido com o significado raiz, eu começo a lidar com o verdadeiro problema. Aquilo que de fato está alterando o meu estado emocional. E então eu faço uma intervenção nisso, e isso, de uma certa forma, promove melhoria em mim. Entende? Esses são os pensamentos telegráficos. Eles são uma expressão, um pensamento, mas que não se trata do significado raiz, mas um sentido figurado do significado raiz. Eu preciso ir atrás do significado raiz, que geralmente está numa crença que eu tenho. Né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei a você, a crença é de incompetência, uma crença limitante na área de capacidade. Deixa eu lembrar você que nós temos crenças limitantes em 3 áreas: de identidade, capacidade e merecimento. Tá? Que geralmente se traduzem em eu não sou, eu não consigo, eu não mereço. Então, quando a prova foi anunciada, você pensou, uma manifestação da crença de capacidade limitante. Eu não consigo. Basicamente, isso traz à tona a incompetência.
Eu preciso lidar com essa incompetência para, de fato, mudar a crença nuclear. Isso na terapia cognitivo-comportamental é chamado de crença nuclear. Então, eu começo a mudar a crença nuclear, lidando com o fato de eu ser incompetente, dando provas a mim de que eu verdadeiramente não sou, provando para mim que essa crença geralmente ela é irreal e pode acreditar, geralmente essa crença é irreal. Ou seja, você é competente em vários aspectos, mas porque não é competente em um único aspecto, você se acha incompetente em vários outros. Entende? É isso que geralmente acontece. Não necessariamente você é incompetente. A verdade é que você não é incompetente. Mas você acredita ser incompetente. Lidar com isso é uma prioridade. Lidar com isso é uma prioridade. E quando você enfraquece essas crenças nucleares, você, de uma certa forma, começa a promover os estados emocionais diferentes. Entende? E lidar com essas crenças nucleares consiste em, primeiramente, lidar com esses pensamentos. Entende? Todo tipo de pensamento. Que basicamente que traz à tona, né, essa crença nuclear. Lembrando que os pensamentos, eles são manifestações das crenças. As crenças é algo mais profundo. E então, elas fazem o pensamento encenar. Entende? Eu preciso lidar, na verdade, é com as crenças, mas eu faço isso lidando com os pensamentos. Eu impacto mais profundo lidando com o menos profundo. Por isso que é importante eu lidar com esses pensamentos telegráficos e começar a identificar a raiz deles e começar a trabalhar isto de maneira que esses pensamentos eles vão basicamente sendo extinguidos a partir do momento em que as crenças nucleares elas são extinguidas. Entende? É nisso que consiste a mudança, né? Então, eu preciso trabalhar isso. E isso é algo de extrema importância, tá? Para você. Então, dessa forma, eu mudo. Né? Eu mudo as crenças nucleares e eu começo a promover crenças que são controversas a essas limitantes, que geralmente são as potencializadoras. Não, eu consigo, eu sou e eu mereço. Entende? Então, a partir de agora, comece a identificar a raiz, o que verdadeiramente os pensamentos querem dizer. Eles, de uma certa forma, vão te remeter a uma crença e depois você trabalha essa crença de maneira que essa crença ela se torne uma crença mais funcional.